Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas estou feliz que você está assistindo, porque isso prova que você é um aluno esforçado e que não vai deixar tudo para quando voltar da quarentena, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar sobre as patologias hematológicas em pediatria, que são hematológicas relacionadas ao sangue, tá? A primeira patologia que a gente vai estudar é a anemia. E o que é a anemia? A anemia vem a ser a redução no número de hemácias ou de hemoglobinas circulantes. O que são as hemácias? Os glóbulos vermelhos. E o que é a hemoglobina? É o que dá a coloração vermelha para o sangue. É uma molécula que transporta o oxigênio no sangue. Os valores normais do hematócrito são, na infância, de 35 a 50% e da hemoglobina de 13 gramas por decilitro até 16 gramas por decilitro. Esses são valores que a gente tem que se atentar para ver se a criança está normal quando a gente for ver um exame de sangue. Né? Aí vai ter esses valores de hematócrito de 30 a 50 e de hemoglobina de 13 a 16. Na infância, o volume de sangue está em franco processo de expansão. Por quê? Porque se o nosso corpo está crescendo, né? O nosso corpo cresce muito durante a infância, a quantidade de sangue que esse corpo precisa também vai ter que aumentar. Consequentemente, vai aumentar a necessidade de hemoglobina e, consequentemente, vai aumentar a necessidade de ferro. Por isso é importante que as crianças não tenham anemia, porque se elas tiverem anemia, podem ocorrer falhas no desenvolvimento delas. Existem diversos fatores que causam a anemia, entre eles estão deficiência na produção dos glóbulos vermelhos, né? A gente sabe que as células do sangue são produzidas na medula óssea, não é isso? Dos ossos longos. Então, se eu tenho alguma falha, né, na produção desses glóbulos vermelhos, na produção na medula, isso vai acarretar em anemia, porque eu vou ter menos quantidade de glóbulos vermelhos e menos quantidade de hemoglobina. Deficiência de ferro. Eu posso ter a quantidade de hemoglobina correta que eu preciso, mas se eu tiver a deficiência de ferro, eu vou ter anemia do mesmo jeito. Né? Eu não vou ter. O ferro é o principal componente da hemoglobina. Então, se eu não vou ter o ferro, eu não vou ter hemoglobina. Doenças crônicas. Algumas doenças crônicas elas são responsáveis pela falha na produção das hemácias e pela falha na ligação do ferro na hemoglobina. Doenças renais, elas também podem provocar esses tipos de falhas na produção. Leucemia, né, que vocês sabem que é o câncer do sangue. Perdas de sangue muito abruptas, choque hipovolêmico, né, a pessoa perder muito sangue em um acidente, um corte, alguma coisa assim. Osteoporose. Por que a osteoporose ela está diretamente ligada à produção das células sanguíneas, aos glóbulos vermelhos? Por quê? Porque as células sanguíneas elas são produzidas dentro dos ossos. Então, se o meu osso está com problema, consequentemente as minhas células sanguíneas também vão estar com problema. Doenças hereditárias. A gente sabe que algumas formas de anemia elas são passadas de traços genéticos de pai para filho. Doenças parasitárias. Algumas doenças que a gente sabe de vermes mesmo intestinais, que eles, além de se alimentar dos nutrientes, eles também se alimentam do sangue do hospedeiro. E isso faz com que diminua a quantidade de hemoglobina. Deficiência na vitamina B12, que é uma vitamina muito importante também para a síntese da hemoglobina. E alguns medicamentos, principalmente imunossupressores, eles podem causar anemia. Quais são as principais manifestações clínicas da anemia? Fraqueza muscular, fatigabilidade fácil. Como é essa fatigabilidade? Fica cansado fácil, vou subir a escada e já estou cansado, já está me faltando ar. Repouso frequente, respiração superficial, sucção deficiente, né, no caso de bebês que ainda amamentam, bebês que ainda amamentam, e pele pálida. Por quê? Porque essa sucção deficiente? Pelo mesmo motivo, né, a gente não tem como medir se a criança está
se cansando fácil, se o bebê está se cansando fácil, porque a gente não vê ele correndo, não vê ele subindo escada. Mas a forma que a gente pode ver é pelo choro, pela forma que ele está mamando. E a pele pálida a gente sabe que é pela falta de pigmento vermelho no sangue. E aí a pele fica pálida ou amarelada. E existem também as manifestações diretas no sistema nervoso central, né? Na nossa cabeça, medula, que são cefaleia, tontura, síncope. Síncope é o que, gente? Desmaio, muito bem. Irritabilidade, raciocínio lento, diminuição da concentração, apatia e depressão, tá? E existe a anemia por choque, né? Que é a anemia por choque hipovolêmico, pela perda de quantidade de sangue excessiva, que vai ocorrer uma perfusão periférica deficiente, a pele vai ficar úmida e fria e pegajosa, a pressão arterial e a pressão venosa central também vão abaixar e vai acontecer taquicardia no mecanismo compensatório. Diminui a quantidade de sangue, diminui a pressão, o coração vai tentar bater mais rápido para compensar a circulação, mas não vai compensar porque não tem sangue suficiente e esse quadro só vai se agravando, tá? Agora nós vamos estudar um pouquinho a anemia ferropriva. Como o próprio nome já diz, ferropriva, por privação de ferro. O que isso quer dizer? Não vou ter quantidade de ferro disponíveis para a minha hemoglobina da maneira que seria necessário, da maneira ideal. Isso pode acontecer por quê? Pela prematuridade, por má absorção de nutrientes, sangramento crônico, né? Alguma doença que tem algum tipo de sangramento crônico, infecções e ingesta insuficiente de ferro, né? Aqueles alimentos que a gente sabe que tem ferro, que são muito importantes para as crianças, só que a maioria não gosta. E isso pode provocar anemia. É preciso que a gente oriente as famílias sobre a ingesta dos suplementos de ferro. Existe o sulfato ferroso, que é um medicamento que ele é utilizado para esses casos de anemia ferropriva, que ele é um concentrado de ferro que é biodisponível, porque a gente sabe que tem o ferro iônico, que não é biodisponível, que é o ferro do prego, por exemplo, o ferro de matéria-prima, que aquele ferro não funciona no corpo. Então não adianta colocar ferro para cozinhar dentro do feijão, ferro para fritar junto com o fígado, não adianta, porque aquele ferro não vai ser disponível dentro do nosso corpo. Já o ferro do sulfato ferroso, ele é um ferro biodisponível. Se você ingerir, o seu organismo vai absorver e vai direcionar ele para a hemoglobina. E o ferro ele não pode ser administrado junto com o almoço, com o jantar, com o café da manhã. Ele tem que estar entre essas refeições, né? Ele não pode estar junto porque atrapalha a absorção do ferro e também não pode ser ingerido junto com o leite, porque o leite atrapalha a absorção do ferro. Já ele deve ser administrado junto com fontes de vitamina C, suco de limão, suco de laranja, tá? Porque isso auxilia na absorção do ferro. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a anemia falciforme. A anemia falciforme, como o próprio nome já diz, ela é uma anemia caracterizada pelas hemácias, que elas têm um formato diferente, o formato delas não é redondinho. Esse é o formato convencional das hemácias. Elas são redondinhas, é como se você pegasse uma bola de massinha e apertasse ela. Ela fica redonda, né, circular, só que com o meio achatado dos dois lados, assim. Só que a hemácia da anemia falciforme, como o nome já diz, ela tem forma de foice, falciforme, forma de foice. Ela tem uma forma, geralmente forma de meia-lua e também pode assumir outras formas. E isso é complicado porque o organismo entende essas hemácias como corpos estranhos e acaba destruindo elas. E quando o organismo destrói as hemácias, acontece o quê? Anemia. Por isso o nome é anemia falciforme. É uma doença hereditária, né? Ela pode ser adquirida através de traços genéticos. Como assim? Meu pai tem um traço genético para anemia falciforme, mas ele não tem anemia falciforme. Lá no DNA dele tem um traço. E minha mãe também tem, só que ela também não tem anemia falciforme. Juntou meu pai com minha mãe, nasceu eu, que tenho anemia falciforme. Um exemplo, gente, eu não tenho, tá? A anemia falciforme, ela predominantemente, não quer dizer que é uma regra total, universal, mas
A grande maioria das pessoas que têm a anemia falciforme são negros. Claro que não precisa ser negro de pele escura, tipo eu, não precisa ser um negro que ele tenha a melanina bem evidente. Pode ser aquela pessoa de pele clara, só que tem traços negroides, que tem um cabelo crespo, cacheado, tem traços mesmo físicos negroides. Uma coisa complicada em relação à forma de foice que as hemácias elas assumem é que elas podem formar tromboses. Por quê? Como ela tem uma forma de foice, uma forma de meia-lua ou outras formas, é muito fácil dela se grudar na parede dos vasos sanguíneos. E uma vai grudando, aí gruda uma na outra, gruda, até que oclui aquele vaso todo e faz um trombo. E isso é o que? Pode provocar trombose, aí vai fazer falha de irrigação de algum membro, ou até mesmo provocar infartos e AVC, porque quando a gente sabe que um trombo ele se desprende, ele se movimenta, ele pode ocluir as artérias coronárias, né, que são as artérias que irrigam o coração, ou alguma artéria cerebral, que vai fazer ou infarto agudo do miocárdio, ou um acidente vascular cerebral isquêmico, que pode ou não evoluir para hemorrágico. Como é uma crise de anemia falciforme? Durante as crises, as crianças elas vão sentir bastante dor, muita dor abdominal e dor nas articulações. E as articulações elas vão ficar edemaciadas e avermelhadas. E as crianças que são portadoras de anemia falciforme, elas são muito suscetíveis a infecções, principalmente pneumonias e osteomielite, infecções ósseas, né, e infecções pulmonares. E o que a gente deve fazer durante uma crise de anemia falciforme em uma criança? A gente tem que manter a criança bem hidratada, que é para diminuir os episódios de crise, ou seja, a gente vai meio que fazer uma diluição no sangue dessa criança para que ela tenha menos risco de produzir trombos e sentir dor, principalmente nas articulações e no abdômen. E manter o repouso extremo, porque como ela está em crise, quer dizer que o corpo está destruindo muito as hemácias dela. Se o corpo está destruindo muito as hemácias, vai fazer uma diminuição do oxigênio no sangue. Se o oxigênio no sangue está diminuído, quer dizer que se ela fizer esforço, ela pode ter hipóxia. Então a gente vai ter que diminuir ao máximo o esforço dessa criança para ela não produzir hipóxia cerebral, hipóxia tecidual, hipóxia periférica, tá? Não ficar cianótica, não ter episódio de desmaio. Então é por isso que a gente precisa manter o repouso extremo dessa criança.